Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu quero agradecer você que é inscrito neste meu canal no YouTube e me tem dado o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. E espero que este compartilhamento esteja sendo edificante na sua vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema importante na vida cristã. Eu quero falar sobre o tema resistir e fugir do pecado. Quando nós pensamos em resistir ou fugir do pecado, nós encontramos base na palavra de Deus. Pois o Senhor, pelo seu Espírito, nos orienta em várias vezes a estarmos sóbrios e vigilantes quanto às coisas que nos circundam neste mundo, as investidas malignas. Mas também nós encontramos na palavra de Deus dois textos muito claros em relação a resistir às investidas do maligno. Veja só, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós vamos ler: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois, em 1 de Pedro 5, versículo 8 e 9, vai dizer assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, o resistir às investidas do diabo são, sim, orientações bíblicas para que tenhamos uma vida em plena santidade, experimentando as coisas boas e agradáveis que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Mas também, como diz Pedro, devemos estar atentos porque o inimigo utiliza circunstâncias ao nosso redor para fazer com que a nossa fé enfraqueça e possamos dar brechas a estas investidas. Por isso ele nos alerta: olha, pelo mundo inteiro há pessoas em Cristo sofrendo tribulações iguais ou piores do que você tem sofrido. Então, cuidado no meio da enfermidade, cuidado no meio de problemas financeiros, cuidado no meio de problemas familiares. Busque ajuda, busque orientação, busque conselhos, busque a palavra de Deus, busque a oração e resista a blasfêmia, resista o se queixar, resista tudo aquilo
que possa levar a sua fé a enfraquecer e abrir brechas na sua vida para que o maligno possa entrar e triunfar. Um outro texto que não fala exatamente nessa terminologia, mas ensina a resistência, é Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, quando Paulo fala que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para estarmos firmes no meio das intempéries e das lutas e das artimanhas do nosso inimigo. Só que a armadura que Paulo utiliza ali, ele buscou uma das armaduras dos exércitos romanos. O exército romano tinha armadura de festividade, de desfile, armadura de guarda, que era muito utilizada pelos pretorianos, a armadura de infantaria, que era a armadura de guerra, aqueles que iam para o combate, que batalhavam, que tomavam cidades e nações, e havia a armadura da resistência. O que é a armadura da resistência? Era uma armadura na qual, depois que a infantaria passou e dominou, uma tropa, um batalhão do exército romano, vestido com uma armadura específica de resistência, se mantinha em pontos estratégicos aonde houve o domínio e assim impedia que rebeldes tentassem retornar para os pontos conquistados. É esta armadura que Paulo diz. Ele não diz que nós devemos usar armadura de festa, armadura da guarda, armadura da infantaria, mas ele diz que nós devemos usar a armadura da resistência. Mas além de resistir, a Bíblia também nos orienta a fugir. Lembre-se que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fugir de toda aparência do mal. Não é fugir somente do pecado, mas é fugir daquilo que pode dar interpretação errada aos outros que estamos fazendo aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Mas também existe a fuga do pecado. Você já deve ter ouvido aquele ditado que não se cutuca leão com vara curta. Isso significa ser prudente, estar atento, vigilante, sóbrio, resistindo às tentações, às investidas. Mas quando essa tentação e essa investida vier no momento de sua fragilidade, ou então quando ela te cercar de tal maneira que você começa a perceber que você vai fraquejar, a orientação bíblica é: foge. Foge. E isso nós encontramos base em Gênesis 39, no exemplo que José lá no Egito nos deu. José, depois de tudo que ele havia passado de mal, ele foi colocado como administrador de todos os bens de Potifar, um dos generais mais importantes do Egito.
Só que José foi alvo do interesse libidinoso da esposa de Potifar. Mas a Bíblia diz que José era um homem íntegro, que amava a Deus e respeitava o seu senhor. E quando a mulher de Potifar, com certeza por várias vezes ela intentou e ele foi saindo por aqui e por ali, resistindo às investidas, mas houve um dia que esta mulher, no seu desespero, agarrou José. E José, para se livrar, inclusive deixou a sua capa, e diz o texto que ele saiu correndo da presença da mulher de Potifar. Sabemos que depois a mulher de Potifar inventou uma mentira, José foi preso, ficou algum tempo na cadeia, mas Deus honra aqueles que são dele, e Deus honra aqueles que são fiéis a ele. Quando você e eu resistimos às investidas do mundo e do diabo, e quando você e eu, por discernimento do Espírito, fugimos das armadilhas armadas, podemos até pagar um preço, mas lá na frente, Deus vai nos honrar. Então, meu querido e amado irmão e irmã, a minha mensagem neste final de semana e no continuar desta semana, para quem for ouvir depois, é este: seja fiel a Deus e a sua palavra. Seja fiel aos compromissos assumidos. Seja fiel ao seu cônjuge. Não dê a segunda olhada. Não se encante com palavras macias e suaves. Seja fiel a Deus e seja fiel a quem você tem compromisso. E resista e fuja, não só da aparência do mal, mas de todo mal que vem sobre todo aquele que serve a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu, pastor Jussi Eduardo, desejo uma excelente semana e digo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com este povo de Deus, não somente agora, mas para sempre. Amém e amém. Paz e bem a todos e até a próxima reflexão em vídeo.